Voltamos então com o presidente D'Artagnan Fernandes aqui no segundo bloco do seu Boletim de Esportes. Para você que está acompanhando em Campos, Macaé, o Antônio Amorim, lá acompanha Macaé na praia de Imbitiba, né, aquele pessoal todo, o Francisco também, né, que é funcionário de uma empresa que presta serviço de offshore, a Petrobras. Um abraço, agradeço pelo carinho da audiência, pelo e-mail que mandou. E Rio das Ostras também, a gente pega o canal 425 em HD. Bom, conversando com o D'Artagnan, eu lembrei que o D'Artagnan foi presidente do Goitacás tem 10 anos atrás. Não é? D'Artagnan, a impressão que eu tenho é que de lá para cá, alguns presidentes, algumas diretorias, é que negócio, ao que parece, a dívida cresceu. Parece que foram, como se diz, empurrando com a barriga os problemas, que vai para frente, depois a gente resolve e tal. Fulano e tal vai ajudar. Nós temos aí um patrono que vai. Esse aí, não, tem um grupo aí e tal. Mas acontece que a situação era uma situação difícil e continua sendo uma situação difícil. Quando você pegou o time há 10 anos atrás e agora, está diferente o futebol? Estão diferentes as coisas? Muita coisa, né? Na parte financeira, os 10 anos foi o caos. E na parte do futebol, eu tomei para o partido, Luiz Cândido, de parar de trazer esses estrangeiros para dentro da nossa cidade. Nossa cidade sempre foi celeiro de craques. Haja visto que tem aí vários jogadores em grandes clubes. Tem, inclusive, o Bruno Rangel, que foi criado nas divisões de base do Goitacás. Exatamente, nós vamos trazer ele aqui essa semana. E está fazendo sucesso, já não foi para um clube grande do futebol brasileiro, talvez por se sentir muito bem na Chapecoense. Isso. Mas eu tomei para o partido de não mais trazer jogadores, uma equipe somente formada de jogadores de fora. Nós temos de valorizar o que nós temos dentro de casa. Tudo bem. E dar experiência a esses jogadores que nós temos dentro de casa. Já que eles começam na escolinha e cria-se uma identificação com o clube, e isso psicologicamente é muito bom para o atleta, eu falei para os 3 treinadores que estão por vir, que estamos negociando com relação à possível disputa do campeonato de 2016. O perfil desse treinador, ele tem de ter consciência de que nós vamos usar 70% dos nossos jogadores criados na divisão de base. Da prata da casa. Da prata da casa. Muito bem. Uma espinha dorsal somente de experiência com alguns jogadores de fora, sim, mas esse jogador tem de entrar também no perfil de ser um trabalhador, de ser um operário para o Goitacás, para que a torcida sinta isso. Haja visto que toda a imprensa tem anunciado a presença do Renato Abreu nos próximos anos aí, o canhão da Gávea, vamos dizer assim. E isso tem tido um sentido muito evolutivo com relação ao marketing esportivo que o Goitacás precisa fazer. A presença do Renato Abreu ainda não está acertada. Nós temos um empresário que é o Jorge Flores, que tem buscado esse entendimento com o Renato Abreu por causa de uma ligação pessoal que ele tem. E o Goitacás não gastaria um centavo sequer com a presença de Renato Abreu nos jogos aqui no Ari de Oliveira. Isso é muito importante. É simples dizer que o Goitacás não teria condição de trazer o Renato Abreu. Está havendo um esforço do Jorge Flores com 2 empresas comerciais em São Paulo para pagar toda essa despesa e trazer o Renato Abreu para que, por ele ter uma identificação muito grande com o Flamengo e o Flamengo tem uma identificação muito grande com o Goitacás, isso nos traria de volta aquele torcedor que está enjoado, que não quer mais ver o estádio. Seria uma presença de âmbito nacional, vamos dizer assim, um jogador que já vestiu a camisa da seleção brasileira. Exato. E com isso nos traria alguma diferença com relação ao nosso marketing e a presença do torcedor dentro do estádio. Eu acho importantíssimo isso, a presença sempre de um jogador mais importante, um jogador de nome, é mais uma atração para levar o torcedor ao estádio. E você disse uma coisa muito importante, D'Artagnan, que é justamente aproveitar a base do Goitacás. Um time que foi campeão aí sub-17 do estado do Rio de Janeiro, o time sub-23 que jogou agora uma final de uma Copa aí, Liga Federação, está compreendendo? Então são jogadores que têm que se incutir na mente deles, que eles têm que
se projetar ali no Goytacás para o futebol a nível nacional. A gente, por exemplo, todo ano com autorização da federação, a gente grava aí os jogos, mostra aí sempre no dia seguinte, está compreendendo? Você precisa, para o técnico, olha, ver a atuação do time, a gente fornece inclusive DVD com o jogo inteiro, para ele fazer palestra, para ver. Eu acho importante, porque muita gente vai ver esses garotos jogando, então os garotos têm que entender o seguinte, mesmo, vejam bem, mesmo recebendo um salário modesto, vamos dizer assim, fazendo um contrato profissional que vai ter, modesto, mas vão ter que dar o sangue deles e a raça acima de tudo, porque aí vão ter o apoio da torcida, não é verdade? E eu fico imaginando, meu Deus, o futebol antigamente era tão diferente em todos os sentidos, não é? Aqui, a gente fala, porque o futebol poderia ser assim, mas antigamente era uma coisa, o jogador trabalhava de dia em qualquer emprego e treinava à noite e jogava, era outra coisa, completamente diferente. Não havia. Hoje em dia, depois eu quero perguntar a você, inclusive, o problema de jogadores da escolinha, que muitos jogadores se projetam, e existe figura dos empresários hoje que levam os jogadores para fora. E o clube praticamente quase que não tem nenhuma participação nenhuma nisso. Mas veja você o seguinte, eu penso que o torcedor... Gente, se você, antigamente, eu acho que isso aí é importantíssimo. Se você torce pelo Goytacás, a principal prova que você tem que dar, tanto quanto a sua presença nos jogos, é a contribuição mensal. Existe uma coisa, existia, chamada sócio-torcedor, eu acho que existe ainda, mas antigamente era sócio-contribuinte, porque tinha um sócio, o dono o homem da cadeira cativa, tinha lá o sócio proprietário que comprava títulos, e tinha o sócio contribuinte. Eu me lembro do saudoso Geraldo Grapetti, que fazia cobrança na rua. Eu, por exemplo, sempre fui sócio da Sérgio, nunca, sempre tive credencial, mas fazia questão, pagava, ele me cobrava nas ruas, tá aqui, pagou esse mês, não tá aqui, tirava o recibinho, me dava, entendeu? Por causa de quê? Porque é esse dinheirinho pequeno que ajuda a sustentar o clube. Goytacás tem 6, 7 mil torcedores, ou até mais em Campos. Tem gente que é empresário aí que não vai nem a jogo de futebol, mas é Goytacás, a gente sabe disso. Outros, há muito tempo eu não vou e tudo mais. Mas tem o torcedor, a juventude, o pessoal, o trabalhador e tudo mais. Gente, R$20 por mês de mensalidade, você coloca 1.000 torcedores, são R$20 mil. Já dá para o Goytacás pelo menos pagar a mensalidade do Profut, não é verdade? Que é R$3 mil. É R$3 mil. Não é? Isso está garantido? Você já se baseia nisso? Isso. Não. Isso aqui eu tenho. O que te vier a mais, está compreendendo? É para ajudar a pagar as cotas. Eu, por exemplo, as cotas da federação, quando bancar jogo aqui, porque eu assisti fatos lamentáveis. Nós fomos fazer um jogo em Quissamã, e o Quissamã não entrou em campo, o time de junior não entrou em campo porque não tinha dinheiro para pagar a cota, e o cara da federação em pé lá com um talão de recibo, não, só vai entrar em campo se pagar. E o Johnny lá, o rapaz lá de Quissamã, desesperado pelo telefone, pedindo a comerciantes para pagar R$1.050 ou R$1.030, e não conseguiu, o time não jogou, e perdeu os pontos para o adversário. Isso sim é que é uma vergonha. E o torcedor não pode botar na conta do presidente, nem da diretoria depois, porque se houvesse um programa sócio-torcedor, vamos dizer assim, há um programa sócio-torcedor, 2.000 sócios, R$20 por mês. R$20 o cara gasta numa mesa de botequim de noite, não é verdade? Mas que está ajudando o clube, tem um recibozinho, está ali. Está acompanhando? R$20 por mês. Ele poderia, em contrapartida, aquele sócio torcedor, ter um ingresso, um desconto no ingresso, poderia até nem pagar o ingresso num jogo. Mas isso aí, sem dúvida alguma, é coisa que eu acho que o torcedor não pode cobrar, rapaz. Se você não dá, não adianta, eu vou para o campo torcer. Vai para o campo torcer,
não é? Vai aplaudir o time quando o time ganha, se o time está tendo dificuldade, começa a vaiar o treinador, xingar a diretoria, está acompanhando? Isso aí é uma coisa inconcebível. Mas depois, no terceiro bloco, eu vou perguntar ao meu amigo D'Artagnan, posso chamar de amigo, porque não é sem dúvida alguma um dirigente, né, que está aí, porque se não estivesse segurando a barra, quem que ia segurar lá no Goitacás? Daqui a pouco nós voltamos. É para a torcida Alvianil, hein? Rapidinho, segura aí, não desliga não. É pá e bola.